Fala galera, hoje bife de chorizo na brasa com aquele acompanhamento de um pãozinho de alho com queijo. E também hoje vamos dar dicas sobre tipos de sal utilizados no churrasco hoje em dia, como salgar, enfim, técnicas para você melhorar o seu churrasco. Assiste aí! Vamos falar um pouquinho hoje do sal que a gente utiliza em nosso churrasco hoje em dia. Bom, os três principais sais hoje em dia conhecidos popularmente, né, é o sal grosso, o tradicional sal grosso, que antigamente era o principal sal utilizado em churrasco. Depois a gente tem um sal com uma granulometria um pouco menor, que é o famoso sal de Parilla, que eu falo bastante nos meus vídeos, é o que eu prefiro usar, é o que eu mais utilizo. E o sal fino, tradicional da nossa cozinha, para poder salgar a cozinha do dia a dia, enfim. Esses são os tipos de sal que existe hoje. Vamos falar agora das diferenças deles e como aplicar eles no nosso churrasco. Gente, primeiro o sal grosso, né? O sal grosso vocês conseguem verificar que ele tem uma granulometria bem mais grossa, né? Chega, às vezes, dependendo da marca que você compra, vem com umas pedras bem grandes de sal, assim. Ele não tem muita uniformidade, vamos dizer assim. É um sal bem grosseiro mesmo. Por que eu não gosto de utilizar ele na maioria das carnes que eu preparo em churrasco? Devido ao tamanho dessa granulometria, carnes de preparo rápido, como steaks, por exemplo, vou fazer agora, igual nesse vídeo, vou fazer um bife de chorizo. São carnes que você grelha ela para você conseguir aquela crostinha, né, de selagem, depois a certo ponto. E se você utilizar sal com granulometria muito grossa, você corre o risco de ficar mastigar pedra depois que a carne estiver pronta. Ou fica aquela neura, né, que é uma lenda do churrasco, depois a carne na churrasqueira tem que ficar batendo a carne toda hora para poder cair o sal. Então quando você utiliza um sal de granulometria um pouquinho menor, você não tem esses problemas. Outra coisa, para você acertar o teor de sal, também é difícil nesse tipo de sal mais grosso, né, o sal grosso, porque o tempo que a carne fica na churrasqueira é um tempo pequeno, né, vamos dizer assim. Então não dá tempo desse sal derreter e passar o sabor para a carne. Você vai correr o risco de duas coisas. Ou você morder uma pedra de sal, se não for bem batida a carne quando tiver feito, ou vai salgar demais, desidratar demais a carne durante o processo de cocção na churrasqueira. Por isso que hoje esse tipo de sal mais grosso, sal grosso, né, perdão, é mais utilizado em carne de cocção lenta. Por exemplo, você quer preparar um cupim, uma costela, que você sabe que vai ficar na churrasqueira ali 3 horas, 4 horas, processo mais lento de cocção, dá tempo desse sal derreter e passar o sabor para a carne. A minha recomendação é o quê? Carnes de preparo rápido, como por exemplo hoje um bife de chorizo, né, que a gente vai preparar, eu aconselho utilizar um sal de granulometria um pouco mais fino. Bom, vamos agora para o sal de Parilla. Por que eu gosto de usar o sal de Parilla? E também, como eu tenho como referência os grandes mestres churrasqueiros que eu sigo, né, hoje em dia, e todos também preferem. Esse sal de Parilla é um sal que já era muito utilizado no churrasco argentino e uruguaio. Veio para o Brasil mais recentemente, até o pessoal do sul, né, os gaúchos já utilizam esse sal há muitos anos, justamente pela influência que eles têm, ali a influência de Uruguai e Argentina, né, no seu churrasco. Então eles já utilizam esse tipo de sal há algum tempo. Por que eles gostam de usar esse tipo de sal? Como eu disse, esse sal tem uma granulometria um pouquinho mais fina. Essa granulometria mais fina faz com que você consiga acertar o ponto de salga mais fácil da sua carne. Depois a gente vai mostrar agora no bife de chorizo como que a gente tempera, né, ou utiliza esse sal nas carnes. Pelo fato de ter a granulometria um pouquinho mais fina, nós fazemos grande diferença, né, como sal grosso, ó, pode pegar aqui um foco maior, a gente consegue não deixar a carne muito salgada e nem desidratar ela. Esse tempo que vai ficar as carnes de cocção mais rápida, como steaks, né? Estou falando aqui de picanha, bife de chorizo, bife ancho, enfim, a própria fraldinha. Essas carnes vão ficar menos tempo na churrasqueira. Você vai grelhar ela, selar ela, que essa é a intenção, né, dessas carnes, e dá tempo desse sal derreter e sim passar o sabor para a carne. E não desidratar ela ou ficar aquelas pedras que você às vezes até mastiga em carne se alguém de repente não conseguir bater bem essas carnes ou deixar muito tempo salgando. Enfim, é um sal que eu recomendo, principalmente para quem está começando a preparar o seu churrasco. Para você acertar o ponto de salga dela é muito mais fácil. A gente vai mostrar como nesse vídeo depois para salgar o nosso bife de chorizo. Enfim,
recomendo vocês testarem esse sal. Agora, vamos para o nosso último sal, o sal fino. O sal fino ele já é conhecido de todos nós, né, brasileiro. É o sal utilizado na nossa cozinha. E também não recomendo muito para churrasco, devido à granulometria dele ser tão fina que a absorção da carne é muito rápida. Então a chance de você errar na mão, salgar demais a carne, é muito fácil, principalmente se você não foi muito experiente. Então assim, é um sal só recomendado mesmo para você utilizar na cozinha do dia a dia. Não recomendo utilizar em churrasco. Ah, mas eu já escutei gente que acerta o ponto de sal no final, depois. Beleza, ok, você pode até usar o sal fino, se você quiser salgar depois a carne, né? Só com algumas pitadas dele para acertar o ponto de sal. Porém, eu ainda acho mais fácil você usar o sal de parilo. Mas, enfim, não existe sal errado a utilizar ou sal certo. Existe o quê? Técnicas mais fáceis para você conseguir obter um resultado melhor no seu churrasco, uma carne mais saborosa. Enfim, o sal faz parte do churrasco e tem grande influência na qualidade do seu assado no final, na qualidade da sua carne no final. Por isso que é importante você saber qual sal utilizar e qual se adapta melhor à sua maneira de utilizar, de assar carne, ok? Bom, outra dica para você, né, também utilizar com relação ao sal. Existem várias discussões, salgar antes, salgar depois, salgar durante. Bom, eu acredito que a técnica mais fácil para você fazer é salgar antes. Você salga a carne antes, com a quantidade de sal adequada, né, que a gente já comentou aqui, qual sal melhor utilizar, dependendo da carne que você vai fazer. E depois, no final, caso você ache que ficou um pouco sem sal, você pode acertar esse ponto. Ah tá, qual sal eu uso para acertar ponto? Obviamente o sal de granulometria um pouco mais fino. Hoje, você consegue acertar após a carne assada, né, já na sua tábua lá para você cortar, depois de fatiada, aliás, seus steaks, né, o sal. A flor de sal, eu não tenho aqui um exemplo hoje, mas a flor de sal é o que chama hoje caviar dos sais, né, para poder você utilizar. Porém, também tem a desvantagem, é bom para você acertar o ponto após a carne assada, mas o preço, né? O preço é bem salgado você ter esse sal, a flor de sal, né? É muito salgado o preço dela. O sal de parilo dá para você acertar no finalzinho lá, à mão, colocar um pouquinho dele no final do processo. Porém, minha dica ainda é você assar antes, não que seja errado assar depois ou durante. Porém, é mais fácil de você conseguir acertar o ponto de sal da sua carne. Muitas carnes, principalmente carnes muito finas, quando você, até no vídeo do Flat Iron, né, que eu fiz carnes muito finas, eu costumo ver bastante churrasqueiro salgar no final. Por quê? Porque a carne ser muito fina, às vezes você salgar muito antes, se você errar a mão, ela desidrata muito, ela pode perder um pouco de suculência. Aí a pessoa vai lá e acerta no final. Mas, resumindo, acertar no final o sal somente com sal de parila, sal um pouquinho mais fino, né? Você pode até usar o sal de cozinha se você tiver uma mão muito boa, ou a flor de sal. Nunca utilizar o sal grosso no final do processo, que realmente aí você vai mascar sal, e que ninguém quer isso. Vamos para a principal parte desse vídeo, né? O bife de chorizo, né? Olha essa bela peça aqui, ó, com uma espessura de gordura extremamente favorável para você adquirir uma suculência, né? Esse bife de chorizo nada mais é que o contrafilé, né? O contrafilé a gente já explicou alguns vídeos aqui, ele tem uma longa, uma peça bem grande, né? Bem extensa do animal, né? Tem a parte dele lá do começo dele, onde fica o nosso bife ancho, né? E depois vem a parte da parte contrafilé com a gordura, né? O meio dele lá com a gordura, que os argentinos chamam de bife de chorizo, né? E esse nome caiu bem aqui, né? Mas é que a parte do contrafilé com gordura. Simples assim. O que a gente vai fazer aqui? Lembra que eu falei da técnica de salgar a carne? Aqui a gente vai jogar nosso sal de parila. Eu coloquei aqui num potinho, fiz improvisado. Ó. Isso aqui é um potinho de azeitona e moí algumas pimentas do reino no liquidificador e misturei aqui para dar mais sabor na carne. Qual que é o segredo de salgar? A técnica mais famosa de salgar carne hoje em dia é o que? Você vai jogando o sal, o que grudar na carne fica. Por isso que a granulometria pequena favorece isso. Ficou aqui, você vai fazer isso dos dois lados, salgando antes. Ó. E é a quantidade suficiente para você cobrir toda a superfície. Você atingir sal em toda a superfície, ó, tem toda a superfície atingida. Aí agora você vira de lado, mesma coisa. Você vai só jogando, ó, repare que o que está ficando na carne e vai ficar, não estou nem pondo na mão, estou só jogando o sal para poder ficar na carne. Ó, ok, já cobri toda a superfície da minha carne.
que sobra aqui na tábua, né? Não vamos desperdiçar, pega na gordurinha aqui um pouco. E bora para a brasa, meu amigo. Agora você já está preparado para poder escolher o sal de acordo com a carne que você escolheu para o seu churrasco. Beleza? Espero ter ajudado com essas dicas aí. E agora bora para a brasa que tem trabalho para fazer ainda hoje. Agora é hora da nossa pasta de alho, né? Vamos ver como a gente vai preparar essa pasta de alho. Eu tenho aqui manteiga, peguei 3, 4 colheres de manteiga, joguei aqui na minha tigela aqui. O que eu vou utilizar como ingrediente? Vou utilizar alho, obviamente, 2 dentes de alho, para essa quantidade de manteiga acho que é suficiente. 2 dentinhos de alho, moído, né, picado. Vou utilizar aqui mais ou menos aí uma colher de cebola roxa, picadinha. E vou dar aquela cor, aquele sabor, salsinha triturada. Aquele cheiro verde. Vou utilizar aqui, aí vai mais do gosto, né? Vai pondo a gosto para ver o quanto você acha necessário para pegar uma cor na sua pasta de alho. E agora o toque especial. Nada fica ruim sem bacon, né? Seja um ditado. Vou jogar aqui uma fatia de bacon bem picadinha. Nessa maionese não, né? Nessa pasta de alho. A gente vai misturando aqui. Deixa a sua manteiga para fora da geladeira um tempo, para ela ficar um pouquinho molinha, para você conseguir misturar os ingredientes aqui, né? E aí é só mexer. Finalizando agora, queijo parmesão ralado. Vou pegar aqui, ó, 2 colheres de sopa de parmesão ralado. Opa, essa aqui veio até com um pedaço maior. Vamos lá. Aqui, ó, 2 colheres. E vamos mexer aqui até dar uma liga. Bom, mexeu a sua pasta de alho, deu aquele ponto, o que a gente vai fazer? Bora colocar na geladeira. Deixa na geladeira aí pelo menos 1 horinha, ou se quiser ser mais rápido, deixa no freezer, porque na hora de passar no pão, a churrasqueira vai estar bem quente. Então é ideal que ela demore um pouquinho para assar junto com o pão e já não derreter tudo de uma vez. Então eu gosto de pôr ela gelada no pão, então eu gosto de deixar na geladeira. Mas fica a critério de vocês. Ficando na geladeira ou no freezer, ela tem que estar gelada para você colocar no pão. Essa é a dica. Mais uma dica que eu vou dar para vocês aí na hora de você grelhar sua carne na sua churrasqueira. Estava limpando a carne, sobrou, né, as coisas que sobram da carne, um pedaço de sebo aqui. Sebo com um pouco de gordura, umas fibras mais grossas da carne que a gente tem que remover da carne, né, para não fazer. Mas elas são úteis também para outras coisas. Eu gosto de... Bem pouquinho por carne. Eu gosto de, antes de colocar minhas carnes na grelha, eu dou uma limpada na grelha com ela. Ó. A grelha está bem quente, ó. Eu gosto de dar uma limpada na grelha, porque isso faz com que a carne não grude, seja mais fácil a limpeza no final, ó. Então, é uma forma de limpar a sua grelha aí, ó. Direção um pouquinho de sujeira. Dá uma limpada e pronto. Aí depois pode descartar isso, viu? Não precisa guardar não, porque usa uma vez só. Bom, vamos colocar agora na brasa, né? Essa peça. Olha o barulho bonito. Oh, barulho bonito, ó. Outra coisa importante também, né? Falando aqui do bife de chorizo, né, da carne, é importante você cortar ela, né, da peça inteira que vem, ou se você pedir para o açougueiro cortar, no mínimo uma espessura de 2 dedinhos para você conseguir o meio dela ficar bem suculento e você preservar o sabor da carne. Se você cortar muito fino esse bife, né, esse steak de chorizo, né, de contrafilé, você corre o risco dele não ficar tão bom, ele perder um pouco de suculência na brasa e ficar até um pouco meio ressecado. Então, para você conseguir acertar o ponto de maneira melhor, dá lá, pede lá para cortar uns 2 dedinhos pro seu açougueiro ou você mesmo faz na sua casa, beleza? Bom, nosso bife de chorizo aqui, ó, já está selado, dos 2 lados, ó. Selei, deixei a gordurinha queimar. Por ser uma peça bem espessa, né, de 2 dedos, eu vou deixar ela um pouquinho nessa aqui para tostar um pouquinho a gordura. Eu vou deixar em pezinho assim no churrasqueiro um pouquinho, ó. Só virar aqui e apoia na sua churrasqueira, ó. Galera, vai ficar um pouquinho assim. Mas já está selado, depois eu vou subir aqui um degrau na minha churrasqueira para acertar o ponto somente. Subi aqui agora para o segundo degrau da minha churrasqueira, aqui já estamos num fogo aqui de 30 centímetros aproximadamente. Foguinho aí de intensidade de 9 segundos aqui, entendeu? E agora vamos só acertar o ponto do nosso bife de chorizo. Bom, agora é a hora do nosso pão, né? Vamos fazer o nosso pãozinho aqui com a pasta de alho. Minha pasta de alho já está aqui, ó, bem geladinha. Deixei ela na geladeira.
Como a gente coloca no pão? Você faz cortes no pão sem atravessar toda a superfície dele. Distância mais ou menos um dedo de cada. Ó. Pode ser pão francês, baguete, qualquer tipo de pão que vocês tiverem aí. Ó. E ele fica uma sanfona assim. Ó. E aí agora o que acontece? A gente vai pegar essa pasta de alho e vai passar entre esses cortes que a gente fez. A gente passa primeiro entre os cortes, depois a gente vai colocar um pouquinho por cima. Primeiro eu vou colocar aqui. A gente passa um pouquinho. E agora o que a gente faz com o queijo, né? Agora a gente vai pegar fatias de mussarela e vai colocar no meio. E pronto, ó, tá? Nosso pão de alho com queijo está pronto. Vai ficar um negócio parecido com isso. E para finalizar, quem quiser você pode dar uma lambuzada aqui mais aqui assim, ó, para ele ir lá para a grelha. Bom, nosso bife de chorizo já está pronto. Acabei de tirar ele da grelha. Vamos deixar ele aí descansar aí uns 2 minutinhos e provar, né? A parte melhor tá chegando. Bom, galera, estão gostando desse vídeo? Tá curtindo a receita aí? Novas dicas de churrasco? Vai lá, curte nosso canal, se inscreve, dá um likezinho. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. É importante pra gente, beleza? Vai lá, curte lá e dá o seu like lá. Bom, vamos agora fatiar esse nosso bife de chorizo e ver como que ele ficou, né? A ponta aqui, ó. Não foi. Bom, agora vamos para a parte melhor, né, do programa. Vamos provar, né? Vamos pegar aqui uma fatia, ó. Olha isso aqui. A gordurinha, meu Deus. Por isso que eu gosto de deixar a gordurinha bem tostada. Eu gosto de fazer aquela tática que eu mostrei para vocês, virar a carne. Que fica sensacional. Olha isso aqui. Olha. Meu Deus. Demais. Esse é o ponto que eu prefiro as carnes, né? A gente chama aqui de ao ponto a menos, né? O que eu prefiro, mas pode fazer no ponto que vocês quiserem. Mas esse ponto não há o que falar, né? Olha que churrasco nós temos hoje, né? Vou até mostrar aqui. Olha isso aqui. Nosso bife de chorizo. E agora o nosso pãozinho de alho, né? Vamos provar o nosso pão. Olha isso aqui. Olha esse queijo. Meu Deus. Bom, galera, hoje bife de chorizo, um pãozinho de alho, daquele jeito, com aquela pasta. Mais algumas dicas aí para o seu churrasco. Espero que vocês tenham gostado. Façam bastante churrasco aí na quarentena. Aproveitem esse tempo aí com sua família e façam churrasco. Até a próxima, galera! Acompanhado de um pãozinho de alho com acompanhado um acompanhamento de pãozinho na pasta de alho,